Sejam bem-vindos à nossa sessão de dúvidas. Conforme dúvidas enviadas, vamos ordenadamente respondendo. Começamos pela atividade 1. A questão 11. Na figura 1.4a, o paciente está na posição oblíqua anterior direita. O seu tórax está contra o chassi. Qual? O tórax direito está contra o chassi. É só olharmos a posição do paciente. Aqui está o chassi. Aqui vem o feixe de raio-x. Então, o paciente está com o tórax direito mais próximo do chassi. E essa é a posição oblíqua do paciente. A radiografia é feita na direção em PA, pois o feixe de raio-x vem da região posterior para a região anterior. Seguimos agora para a questão 13. Incidências oblíquas podem nos ajudar a localizar lesões e eliminar estruturas sobrepostas. A figura 1.4b é uma radiografia em PA mostrando uma massa calcificada. Olhando aqui então em PA, aqui temos o lado direito, aqui o lado esquerdo, uma massa calcificada então localizada do lado esquerdo. Na figura 1.4c, a massa na posição oblíqua anterior direito, ela se move lateralmente em relação ao tórax. É só pensarmos então ao olhar para esse paciente, esse é o lado direito do paciente, esse é o lado esquerdo do paciente. A massa estaria nessa posição esquerda, uma vez que o tórax ele é obliquado anteriormente à direita, a massa se move lateralmente devido à obliquidade do tórax, sendo identificada então em posição mais lateral devido à rotação externa do lado esquerdo do tórax, por isso move-se lateralmente. Com relação ao item subsequente, deve ser localizada anteriormente, pois conforme fizemos a rotação do tórax, em uma obliquidade, ela rodou externamente. Só olharmos a posição do paciente, a massa aqui com a rotação oblíqua ele move externamente, se ele fosse posterior, ele rodaria internamente. Com relação à questão 14, trata-se de líquido livre na cavidade pleural, é afetado pela gravidade. O líquido gravitará em direção ao diafragma quando o paciente está em posição ortostática, o paciente de pé, o líquido desce para as porções mais inferiores, da mesma forma quando o paciente está em decúbito dorsal, ou ele vai descer para a região dorsal quando o paciente está deitado, em posição supino. E ele vai deslocar para a margem lateral do tórax quando o paciente está de lado, em decúbito lateral esquerdo ou direito. Aqui podemos ver um paciente com aparente elevação dessa cúpula, obliteração do seio costofrênico, possivelmente derrame pleural. Colocamos o paciente em decúbito lateral esquerdo, delineamos bem essa área de derrame pleural, que nesse posicionamento não estava muito bem esclarecido. Seguimos para a atividade 17. Essa é uma situação inversa, no qual ao invés de líquido temos ar, e ao contrário do líquido que tende a se acumular nas porções mais inferiores, o ar tende a subir. Então, no paciente ereto, o líquido intrapleural cai com a gravidade, o ar, ao contrário, sobe. A posição ideal para diagnosticar um pneumotórax é com o paciente de pé, posição supina. Se você suspeitar de um pneumotórax esquerdo em um paciente que não pode ficar de pé ou se sentar, devemos então fazer o quê? Colocar o lado esquerdo na porção mais alta, o paciente de lado, desde que o lado esquerdo fique na posição mais alta para que o ar suba até a posição mais alta. Ou seja, devemos colocar o paciente então com o lado direito para baixo. Isso é chamado então decúbito lateral direito. O ar na posição mais superior, nesse caso, o decúbito lateral. Seguimos então para a atividade 25. Essa é uma questão que fala um pouco de física das radiações.
Item 1. A absorção e penetração diferencial dos fótons de raio-x criam a imagem radiográfica. Quando você expõe aleatoriamente o detector, produzindo uma névoa, ou seja, quando você tem perda de contraste, em função da radiação espalhada, uma radiação que não forma imagem, são os fótons que batem aleatoriamente e não produzem imagem, então, radiação espalhada. Na figura 1.11a, a imagem verdadeira é formada pelo raio-x diretamente penetrante. Vamos voltar na imagem 1.11. Aqui, então, são as radiografias diretamente penetrantes e é o que fazem, então, a imagem verdadeira. A imagem é degradada por raio-x, da mesma forma, espalhados. São as radiações espalhadas que formam os ruídos da imagem, que não criam imagem, criam apenas, então, a névoa de fundo, fazendo, então, perda do contraste. Com relação à questão 27, radiação espalhada diminui o contraste, degradando a imagem. Uma grade ela é aplicada a fim de diminuir essa interferência da radiação espalhada, como mostrado na figura 1.11b. Aqui está a grade. As tiras de madeira permitem que a maior parte dos raios-x diretos alcancem o receptor, pois são eles que são responsáveis pela formação da imagem. Então, a função da grade é justamente diminuir essa degradação que a radiação espalhada faz. As tiras de metal absorvem muitos dos fótons espalhados, justamente porque esse é o papel da grade. E a figura, qual delas foi feita com grade? Ou seja, aqui tem menos radiação espalhada, aqui tem melhor resolução de imagem. Então, quando comparando uma imagem com a outra, qual vocês decidem que tem melhor resolução de imagem? A 1.12a. A imagem é mais nítida, é menos obscura e tem melhor contraste quando comparada com a imagem B. Por fim, com relação às questões da sessão de revisão, questão 1. As imagens mais verdadeiras para escolher uma ou mais. O paciente deve estar tão longe quanto possível do detector? Não. O paciente deve estar próximo do detector, é por isso que fazemos a radiografia de tórax em PA e não AP, para minimizar os artefatos de magnificação, inclusive da imagem cardíaca. B. Os tubos de raio-x devem estar tão longe quanto possível do detector. Sim, verdadeiro. Lembrando das imagens de projeção e das sombras, entre aspas, e penumbra, que é feito pelo tubo de raio-x ao se deparar com o anteparo. Os efeitos da radiação espalhada são minimizados com o detector digital? Não, elas são minimizadas com a grade e não o detector digital ou analógico. Isso não tem sentido. Tanto o paciente quanto o detector devem estar o mais próximos possíveis. Não, o paciente deve estar próximo do detector e não o paciente e o detector próximos do feixe de raio-x. Por fim, a última questão da revisão é apenas uma forma de ilustrar as diferentes projeções radiográficas. Aqui temos o diapasão em duas projeções, veja como ele modifica a forma. Isso na radiografia também é verdadeiro. Aqui um frasco de comprimido, a caneca com tesoura e martelo, e aqui o equipamento de pressão arterial. Veja como aqui conseguimos caracterizar o zíper de uma forma, aqui em outra forma. Isso é só para lembrar a mudança na posição dos objetos, assim como daquilo que é projetado na radiografia. Dessa atividade 1 é só.